E vamos lá para mais um Liga da Política. Hoje estamos aqui com o Lucas Moreno, presidente da Juventude do União. Papo jovem aqui, agora tirando Ari, porque Ari é coroa. Ari é coroa, né? Cabelo branco. Nós né? jovens aqui, nós, papo jovem aqui, o nós, coroa ali. Nós jovens aqui, Ah. papo coroa aqui. Lucas, só tem uma coisa que eu vou lhe dar uma dica. Tome cuidado com esse cara. Coitado. É perigoso. Já fui brifado sobre. Coitado. É perigoso. Este cara é muito perigoso. A gente já Ele avisou. meu telefone não para de tocar por conta dele. Esse cara fica fazendo umas perguntas aqui. Aí o papo é leve, é descontraído. É isso, Melhore. mas eu tô aqui, ó, eu tô aqui numa boa, Melhore. Cissa. Com Eu sua aqui paz, na né? paz, Não, de não é, jazz. não é As pessoas querem Aí sentar fica aqui pra conversar. polemizando, aí Eu quero o Instagram conversar, fica eu quero tudo dizendo entender. que a bateria do meu celular, eu tenho que carregar meu celular 3 vezes por dia por causa disso. Toda mesmo. hora a mensagem, toda hora é negócio. Ari Instagram. causando em Por Lauro favor, Freitas. hoje papo leve, papo descontraído. Lucas, seja muito bem-vindo ao Liga da Política. Aqui é super tranquilo. O que a gente quer aqui é bater um papo com você, conhecer a sua história, falar muito sobre política, que você é um jovem que está aí cheio de gás e energia. Gosto muito de acompanhar você, o seu trabalho é fantástico. Agora eu queria conhecer um pouquinho da sua história. Como é que começou? Eu sei que é uma coisa recente porque você é jovem, que nem eu, assim, bem jovem. Empate Você é técnico, jovem. né? Aí eu queria ver com você, assim, como é que começou? Como é que começou a ser sua história com a política? Paulo, Ari, Cissa, prazer estar aqui conversando com vocês. Esse programa, esse podcast que é conhecido em toda a Bahia das melhores formas possíveis. Ari, fique tranquilo. Que Eu tô nós somos tranquilo, eu tô na amigos, não paz. faça. Venha devagar. Eu entrei no União Brasil, no Democratas, na época, em 2011. Então, eu ainda tinha 16 anos quando entrei no partido. Eu sempre gostei de acompanhar programas eleitorais e sempre tive um carinho muito grande pela figura do senador Antônio Carlos Magalhães. Eu, quando eu era criança, assistia na televisão e eu tinha na minha cabeça muito fixo que quando eu pudesse tirar o título de eleitor e entrar em um partido político seria, à época, o Democratas. Então, foi automático. Eu fiz 16 anos em 2011, fui lá, tirei o título de eleitor, na mesma sequência, Já assim ficou. que ficou pronto, bati lá na porta do União Brasil, do Democratas, no antigo Tecatal, ali na Pituba, e aí conversei, fui acolhido lá dentro pela juventude. E foi um momento onde o partido estava às mínguas, né? Estava muito pequeno, não só na Bahia, mas nacionalmente também. Era o momento do enfraquecimento do carlismo na Bahia, ou seja, todas as portas que estavam abertas eram as portas de saída desse processo. Então, o mais interessante é isso. E lá eu encontrei Bruno Alves, encontrei Rodrigo Rara, Diego Castro, que hoje é deputado estadual, estava na época na Juventude Democratas. Então, o momento que era de saída mesmo, eu fiz esse processo de contrafluxo, mas muito por convicções que eu tenho até hoje, estou até hoje no mesmo lado da luta, no mesmo campo político, porque sempre tive essas convicções que carrego até hoje, entende? Então, fui crescendo ali dentro da juventude, eu sempre fui ligado à parte de comunicação, então à época era o Facebook que tomava conta das redes sociais, era a mídia mais importante, era o canal mais importante. E aí eu criei na juventude uma coordenação de comunicação, e aí a gente começou a fazer um trabalho de rede social que não era feito antes por outras juventudes partidárias. A gente foi protagonista desse início lá atrás e fui crescendo, me tornei vice-presidente, depois presidente estadual, e agora há um ano estou na presidência nacional do União Jovem, né, que é a junção do PSL e do Democrata. Surge a União Brasil, então é um partido novo, mas ele já nasce grande, apesar de novo, e eu tenho a honra de presidir nacionalmente a juventude do União Brasil. Agora, Lucas, não é comum a gente ver jovens se interessando pela política. À época, quando você quis tirar seu título e tá ali intensamente, mais ainda, né? Não era tão comum. O porquê que você quis? Era alguém que você via na sua casa? Qual era o seu interesse? O porquê que você tinha essa vontade de entrar e fazer algo diferente na política? É difícil até de explicar, porque dentro da minha casa existia um processo de aversão à política. Então, minha família não é de políticos, eu tenho diversos parentes que têm diversas profissões, mas ninguém ligado à política. Lá em Sergipe, tem uma parte da família, um recorte muito pequeno, mas que não tem a ver com a minha decisão pessoal. Foi seu mesmo? Não, foi muito meu, assim, foi uma decisão muito minha.
inexplicável, assim, dentro do contexto. Eu estava conversando com o Neto um dia desses e no evento do lançamento dos Jovens por Salvador, eu até contei essa história, que com 8 anos o professor pediu para que a gente fosse no dia do trabalho, né, logo na sequência do dia do trabalho, vestido com a roupa da profissão que você queria ser. Então meus amigos foram jogador de futebol, outro de advogado, de engenheiro, eu fui de paletó, a gravata, com a faixa aqui, eu queria ser o presidente da República, né? Então, com 8 anos de idade. Então, sempre foi uma vocação, esse gostar de política, antes dos bastidores, agora como um ator mesmo do processo. Sim. Assim, sempre foi muito natural esse processo. E, Lucas, e como é que está organizada a juventude hoje no estado da Bahia? Como é que vocês estão organizados nos 417 municípios, no estado todo? Como é que está funcionando hoje? Ano passado e... Ano retrasado, na verdade, a gente começou um trabalho de mapeamento mesmo das cidades aqui na Bahia, muito ligado ao processo eleitoral. Aqui no Brasil a gente tem essa questão, né? Anos ímpares não tem eleição, anos pares tem eleição, ou seja, de 2 em 2 anos você está ali envolvido de novo no processo político, conversando, dialogando de novo com as pessoas, e a gente buscou antecipar isso aos anos ímpares. Então a gente começou a fazer uma organização pelo interior do estado, dividindo nas mesorregiões, fazendo trabalhos específicos para cada território de identidade, né, que a gente fala aqui na Bahia, e a gente conseguiu chegar a 58% dos municípios. Por óbvio, a gente tem mobilizações maiores na Bahia e no Brasil em anos pares. Então, essa curva ela é sempre muito volátil. Mas a gente consegue dialogar, principalmente nas 50 maiores cidades. A gente tem, das 50 maiores, 38 núcleos montados, organizados e que se envolvem nos períodos pré-eleitorais também nesse processo, mas também no trabalho de formação política. A gente busca fazer essa identificação de novos quadros, de novos líderes que possam disputar o processo eleitoral, que se qualifiquem. Então, a gente tem projetos na Nacional que a gente leva jovens a Brasília todo mês para que façam um curso, uma imersão de uma oficina na criação de políticas públicas. A gente tem outros projetos que a gente vai nos estados, vai nos municípios. Eu tive agora em Vitória da Conquista para montar um novo núcleo da juventude de lá. Enfim, a gente tem buscado diversas formas de variar, de construir núcleos fortes também pelo interior do estado. Agora, é difícil, ainda mais sendo no papel de oposição, onde a gente está aí há 17 anos, mas a gente, tendo oposição que tem um cabeça, que tem uma liderança, esse processo é um pouco mais facilitado do que se a gente não tivesse essa identidade do nosso com um líder político. Então, tendo esse líder, isso facilita um pouco. Mas fazer política, fazer juventude partidária, principalmente, é muito complicado, ainda mais quando se é oposição. Em 2000, quando você entra no União Brasil, né, no antigo Democratas, você fez o processo inverso, né? Agora que você está contando assim, você foi buscar o partido. Hoje em dia, né, com as redes sociais, que existem várias big datas aí que chegaram para poder ajudar a gente, graças a Deus, que tem possibilitado a gente ter um acesso maior, né, às comunidades, aos jovens. Como é feito esse processo de captação mesmo? Você chega na cidade, é algum anúncio, é algum prefeito, é algum vereador? Como é que funciona isso aí? Porque esse contato agora é muito mais próximo, né? Vocês vão até esses jovens e não, antigamente, os partidos esperavam, né? Você contou aqui agora que você procurou o partido. Uhum. Como é feito isso aí? Onde o partido ele já está organizado, onde já tem núcleos orgânicos, é muito mais fácil você ter as lideranças locais que tem sempre um jovem para indicar, sempre tem alguém ali do seu redor que quer participar do processo político, seja porque está ligado diretamente a essa liderança ou mesmo porque gosta mesmo de fazer política, quer fazer política e então tem esse caminho. Mas tem outro caminho também, justamente isso que você vem falando, com o advento das redes sociais. A gente tem jovens que nos procuram e que não tem ligação com nenhuma liderança política local, mas também tem essa crença de uma política macro, seja ela de estado ou seja ela nacional. Então, a gente faz esse trabalho, digamos assim, de curadoria dentro das redes sociais para fazer a identificação desses quadros e trazer, né, mesmo para dentro desse processo político, trazer para dentro do partido. Eu acredito muito nos movimentos partidários, assim, né? Eu sou um defensor muito com afinco desse processo. Hoje tem um dado atualizado que apenas 18% dos jovens brasileiros acreditam nos partidos políticos. Ou seja, tem 82% dos jovens brasileiros que não acreditam naquilo que eu faço, não acreditam no trabalho que eu desenvolvo. Talvez por não conhecer, né, Lucas? Pois é, mas é porque também, e fazer uma meia-culpa, os ambientes partidários, eles não são convidativos, né? Não são convidativos. Você
discute aquilo que os jovens precisam ouvir, não é que eles querem ouvir, aquilo que precisam ouvir. Eu lembro uma vez que a gente já fez alguns eventos, e aí não é criticando ninguém que já passou pela juventude, mas que a gente estava discutindo ali como era o sistema político alemão, como... E peraí, velho, Nossa, uma os jovens utopia. esse processo utópico, ele afasta os jovens que estão nas comunidades, nas zonas rurais, na periferia do nosso estado, da nossa cidade, afastam eles de contribuírem para criar políticas públicas de verdade, que vão lá cuidar do saneamento da rua que está sem asfalto, da quadra, do campo que não existe. Então, dá para fazer as duas coisas. Mas é preciso inverter essa lógica, e é isso que a gente tem buscado fazer. Inverter as lógicas, né? Dar prioridade ao que é prioridade. Eu lembro que, antigamente, eu acho que o primeiro presidente do PFL Jovem foi a Semineto. Quando o avô era senador, eu era menino para dizer que... Aí, e a Semineto era presidente do PFL Jovem, Isso, né? Que é uma inspiração para você. É minha referência, né? Eu tenho um painel, uma palestra que eu faço nos estados brasileiros, falando que fazer política partidária exige duas coisas: ser programáticos e ter exemplos. Ser programático é ter mesmo uma ideia de construção coletiva daquilo que os jovens precisam, daquilo que a gente vai contribuir de verdade, efetivamente, na vida dos jovens brasileiros. Mas dar exemplo também é importante. Então, o lugar de fala que eu ocupo, a presidência que eu ocupo, quem me antecedeu foi a Semineto, que estava nesse lugar de fala. Quem me antecedeu foi Bruno Reis, que hoje é prefeito de Salvador. Quem me antecedeu foi Léo Prates, que foi presidente da Câmara de Salvador, que é hoje deputado federal. São pessoas, Bruno e Léo, por exemplo, que não têm sobrenome político, mas que cresceram nesses ambientes partidários e chegaram onde chegaram. O próprio Pablo Barroso, que foi deputado estadual, também saiu desse meio de construção política dentro dos partidos. Então, há exemplos para dar. E a Semineto é a minha referência política, e eu fico muito orgulhoso de estar ocupando hoje o cargo que um dia ele ocupou lá atrás, né? Fazendo escola. Tem outras inspirações para você, Lucas? Além, porque a gente sabe que o processo da política você vai amadurecendo também, então eu acredito que você tenha inspirações e ao longo da sua jornada você vai admirando também muitos políticos, tem outras pessoas que te inspiram? Eu vou ser um puxa-saco clássico aqui, e dizer que uma das minhas maiores referências também é o prefeito de Camaçari, Arinaldo Araújo, que me deu a oportunidade lá atrás, que abriu as portas para mim, que a gente construiu juntos desde a candidatura dele de vereador, deputado estadual e prefeito 2 vezes. Eu tive a oportunidade de construir isso com um feirante que sai da feira e vira prefeito da 4ª maior cidade da Bahia. Mas tem outros políticos assim que têm contribuições muito importantes e ensinamentos muito importantes. Por exemplo, o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, para mim é uma grande referência. Ciro Gomes, com todas as suas contradições, mas tem um trabalho, uma desenvoltura que eu também tenho como referência, até de oratória mesmo. Gosto muito de acompanhar Ciro Gomes. É um pouco incompreensível o Ciro Gomes, né? As pessoas gostam dele, mas aquele negócio com a ressalva, né? Com ressalvas, né? Eu já fiz a ressalva antes de falar. É sempre assim, mas tem essas figuras assim, nacionais que são realmente assim, referências. Por Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, é um grande homem público. Então, cada um com suas qualidades. Cada um com suas qualidades. Assim. Agora é isso, Lucas. Para o jovem, aquela questão de rebeldia, né? A juventude é isso, a rebeldia, a forma é diferente, né? Mais energia. E quando você faz essa juventude no campo mais centro-direita, né? Centro, que é a União, é diferente. Então, assim, porque normalmente a juventude, quando ela entra para o campo político, ela entra por aquele pessoal do PCdoB, PT, que tem essa formação de militância forte. Como é que é isso, fazer isso dentro do União? Como é que é fazer isso dentro de um campo totalmente diferente do que os outros fazem? Porque é bem antagônico. Ser jovem, assim, na essência da palavra, é não perder a capacidade de se indignar. Então, óbvio que a gente tem as nossas indignações, as nossas indagações, mas a gente tem o nosso jeito de fazer esse comunicado, externar isso. Então, você tem ali o MBL, que talvez milita no mesmo campo que eu, se aproxima desse processo, eles já são um pouco mais incisivos nesse projeto, nesse jeito de lidar. Eu tenho a minha postura. Aqueles jovens que estão mais próximos a mim têm uma linha. E não quer dizer que tem uma linha certa e uma linha errada. Não, são estilos diferentes de fazer essas provocações, né? Então, eu tenho uma visão da política, que existe a política de massas e a política de quadros. Eu tenho feito juventude partidária
compreendendo e respeitando muito a política de quadros. Eu acho que a gente está ali para fazer apontamentos necessários, fazer as críticas necessárias, porque é assim que se contribui, fazer as críticas internas também, e eu tenho feito esses apontamentos internos também das dificuldades que a juventude tem nos ambientes em que a gente governa, digamos assim, mas também fazer a formação política, criar novos quadros. Eu tenho essa essência de ser uma pessoa que quer contribuir para a formação de novos líderes, né? Então, são jeitos diferentes, mas não quer dizer que um esteja certo e outro esteja errado. Na minha época de juventude, você tinha aquele pessoal sempre que era o mais radical, né? Que a gente ia fazer uma paralisação de ônibus, tinha um cara que falava, não, se precisar a gente vira um ônibus, a gente queima pneu. Aí esse cara, disposto. Aí eu não podia virar pro cara e falar assim, ó, velho, sai de perto de mim. Eu falei, não, fique por perto, se precisar eu te aviso. Eu nunca avisei, graças a Deus. Mas você não pode deixar as pessoas longe. Como é que você lidar com esse radicalismo? Porque deve ter um bocado de jovem que deve lhe procurar, mas é aquele bem mala mesmo de aguentar, veja, cara. Isso existia, essa aproximação com os mais radicais, ali nesse ano de 2011, 2010. Por quê? Porque naquele momento a polarização nacional se dava entre PT e PSDB. Então o PSDB sempre já foi mais morno. E o PT já tem a linha mais radical nesse quesito. Agora veja, com o surgimento do bolsonarismo como um fenômeno político, esses radicais que estavam aqui nesse ambiente com a gente dialogando, eles saem do PSDB, saem do Democratas e vão para esse outro campo. Então a polarização ela se dá por esses extremos, mas afastados da gente. Então hoje, quem tem essa postura mais radical, ela vai procurar esses polos. Ela não vai dialogar com a gente. Ela não estão fazendo política, né? Eu não sei, você está dizendo. Aí eu não enxergo. Radicalismo para mim não é política. Pois é, eu também não. Mas eu sempre consegui conduzir as coisas no campo da prudência e da cautela. Então, a gente sempre se aproximou mais desses que querem dialogar. Essa questão da formação, ela é importante para o jovem, primeiramente para ele entender o que é a política, né? Sim. E a gente tem um grande problema, que é a questão da leitura, né? E os jovens não gostam de ler, gostam da questão da rede social, aquela leitura fácil, quanto mais rápido, melhor. E a gente sabe que na política, se você não tiver conhecimento, você não vai para frente, não conhecer o que é a história, não conhecer a política nacional, né? E como é que você trabalha internamente essa questão de formação, principalmente na questão da leitura, do conhecimento? Por coincidência, quem me acompanha aqui hoje é Jorge Rosal. Ele trabalha comigo na Juventude Nacional e ele é responsável pela essa parte de formação, de ideação, de construção de caminhos, né, e apontamento de caminhos para que a gente possa qualificar realmente essa juventude. Nós temos realmente essa dificuldade, não só na nossa juventude partidária, não, no ambiente de país como um todo da juventude, a gente tem esse processo dificultado de conhecimentos gerais, assim. Então a gente busca de uma forma leve, temos quadros dentro das nossas redes sociais, onde a gente busca, por exemplo, o Dia na História, onde que a gente conta, né, datas marcantes do processo político nacional e internacional, a gente tem dicas de leitura que a gente tem promovido, a gente faz sorteios de livros, por exemplo, os nossos eventos, agora a gente teve um evento em Rondônia, a gente teve a possibilidade de presentear os nossos jovens com livros para intensificar a leitura. A gente tem uma parceria com a Fundação Konrad Adenauer, é uma fundação alemã. Ela é parceira da nossa Fundação Índigo e da nossa juventude como um todo, onde é um cadastro gratuito que você pode fazer no site dessa fundação alemã que tem sede aqui no país, no Rio de Janeiro, que eles fazem o envio de livros didáticos para as residências dos jovens que querem receber esses livros, para que a gente também intensifique esse processo de leitura, de conhecimento geral, que a gente conheça a história do nosso estado, que a gente conheça a história do nosso país, que a gente conheça experiências internacionais, né? Eu falei lá atrás sobre a política alemã, não quer dizer que a gente não pode falar sobre o cenário político alemão, realmente uma referência de democracia, mas a gente precisa também reconhecer e conhecer as nossas realidades. Então, é um trabalho feito a várias mãos e que tem pessoas qualificadas como o Jorge cuidando disso, porque ninguém faz nada sozinho, né? A gente tem uma equipe que toca isso de uma forma bem cuidadosa. Agora, Lucas, nos tempos atuais, eu imagino que você e sua equipe trabalhem muito com a internet, né? Tanto mostrando os trabalhos, quanto garimpando pessoas e projetos, enfim. Falando desse advento, que só faz crescer, não vai regredir.
deu holofote a muita gente, muitas pessoas criaram voz depois da internet, inclusive muita gente imbecil, diga-se de passagem, mas também há muita cobrança através da internet. Como é que vocês lidam com isso? Tem um cronograma de postagem? Porque a gente sabe que tudo que faz tem que mostrar para as pessoas acompanharem. Como é que vocês lidam o trabalho de vocês com a internet atualmente? Eu sou publicitário de formação, então isso aí já facilita então um pouquinho. Né? Ajude muito. Ajuda. Eu já tive experiências também no campus, né? Fui diretor de propaganda na prefeitura de Camaçari e trabalhei sempre na comunicação ali do prefeito Alinaldo, depois trabalhei com a Semineto, então isso dá uma experiência, um conhecimento da área que a gente consegue fazer um trabalho bacana dentro das redes sociais, diversificado também. A gente tem um calendário, a gente sabe o que a gente vai postar na segunda, na terça, na quarta. Tem agenda também. Temos uma agenda para isso, mas eu tenho dito muito, tanto na nacional quanto na minha agenda pessoal ou na orientação que eu tenho dado aos estados. Não adianta a gente viver no mundo da internet. A internet, muitas das vezes, ela vai dar a repercussão o on, vai dar, muitas das vezes, a repercussão que acontece no off. Então, a gente não pode viver sempre num ambiente ali restrito dentro das salas dos ar-condicionados, não. A gente quer formar uma juventude em movimento, que tenha ações sociais, que tenha sua contribuição nas suas comunidades. Então, é ter essa compreensão da importância do on, e a gente tem muito isso, a gente trabalha isso, modéstia à parte, bem dentro das nossas redes, mas também ter a compreensão que o on é reflexo do off. É fazer primeiro para depois primeiro postar. para depois divulgar. Então, a gente tem tido esse trabalho, né, de não ficar restrito a esse trabalho de rede social. Bacana. Como é? Você entra no Antigo Democratas de 2011, 11. né? 12 Uma aninhos época já. que a época que o Democratas tinha perdido realmente o poder no Estado, o governo, e tentava voltar para a prefeitura em 2012. Foi quando a Semineto fez sua primeira campanha participando ativamente. Foi a minha primeira. Como foi para Comecei você com o pé essa direito. experiência? Ali, em 2006, a gente tinha perdido, né, o governo do estado. Isso. E Mas em 2006 você tava com o quê? 6 anos de idade? quase. Tá com 11. E ali, né, existia o processo mesmo do declínio total do carlismo, o processo. 2010, o presidente Lula, à época, tinha usado a célebre frase, né, que era preciso extirpar os democratas da política brasileira. E então, todos os caminhos eram da saída. E a gente fez ali um conjunto de ações enquanto juventude. E ali tinha ainda Léo Prates, ali, que era muito jovem também na época, e era a primeira eleição dele também nesse processo, que a gente conseguiu reunir um grupo bacana ali. A gente tinha uma junção na primeira eleição de Neto com o PV, e a vice, né, era do PV, a Célia Sacramento, então o PV tinha também uma juventude muito ativa, muito orgânica dentro das crenças do PV naquele período. Então a gente conseguiu fazer ali um conglomerado de juventudes. A gente tinha a juventude do MDB que era organizada naquela época, enfim. A gente conseguiu, não só a juventude democrata, mas um conjunto de juventude fazer um trabalho bacana durante o processo eleitoral. Óbvio que ali era recém-chegado, não fui um dos atores principais do processo, fui um partícipe desse processo. Mas dali sai também um aprendizado. Claro. Né? Um aprendizado muito grande, e ali você fala, pô, acho que dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo. Você consegue construir esse discernimento depois que passa, de que você pode também dar outros tipos de contribuição. Então, foi uma crescente dentro desse processo, mas 2012 foi realmente uma escola muito grande, né? Um aprendizado muito grande daquilo e uma confirmação de que era aquilo assim que eu queria fazer, sabe? Tem uma foto muito bacana de 2012, que foi no final do primeiro turno, quando tudo indicava que Neto ia perder a eleição ali no primeiro turno, ou pelo menos iria passar para o segundo turno em segundo lugar, o Pellegrino seria o primeiro, e ali assim que Neto chega dentro do comitê ali, na porta do comitê, que ele sobe no carro, né, na parte ali do carro para ficar mais alto, que ele é baixinho, para ficar mais alto, quem tá ali cercando ele é a juventude mesmo, que já estava ali no comitê, acreditando que a gente ia ganhar. Foto, né? Muito emblemática, assim, aquela foto, que a gente acreditando que iria ganhar a eleição, só tinha gente no comitê, no início, quando ele chegou, aí depois que Neto ganhou no primeiro turno, foi enchendo, né? Foi enchendo, mas a gente que recebeu ele ali, e aquela foto para mim marca muito, porque era o começo ali de uma crença muito grande de que a gente tinha capacidade de chegar onde a gente tem chegado. Esse aí foi o começo. Em 2016, 2020, como é que foi? Essa evolução sua que você chegou participando como coadjuvante dentro desse processo e foi assumindo esse protagonismo. Hoje você tem um protagonismo nacional.
Hoje você cuida de um partido nacionalmente, mas como é que foi esse crescimento, essa régua de crescimento aí sua? Veja, 2012, aí teve esse processo eleitoral e Erinaldo tinha sido, em Camaçari, o vereador mais votado da história. Até hoje, ninguém bateu o Erinaldo como vereador mais votado de Camaçari, né? 5.545 votos, em uma cidade onde tem vereador eleito ali de 700 votos. Então, você vê que fenômeno foi Erinaldo naquele processo político. Então, a partir dali, Helder, que é quem comandava e quem comanda a articulação política do governo Erinaldo, ele me identificou aqui em Salvador que ele precisava de alguém para fazer a comunicação. É um bom olheiro. Helder é esperto, ele é olheiro. E quando ele olha, deixa eu trazer para perto aqui. Aí me puxou, vamos me ajudar, você não precisa ir em Camaçari não, você fica daqui mesmo e tal. E a gente começou a fazer um trabalho daqui, depois eu comecei a ir para o Camaçari mesmo, pegar o VSA, ia lá nas sessões, acompanhar Erinaldo. E a gente foi criando uma relação muito próxima, muito íntima, e aí eu tive a oportunidade de fazer a campanha de Erinaldo em 2014, depois estar na equipe em 2016, coordenando, e na eleição, depois me torno diretor de propaganda de Camaçari e o assessor político do prefeito Erinaldo. E em 2020 eu coordenei a parte de comunicação da campanha, graças a Deus, uma campanha vitoriosa, a reeleição naquele ambiente ali de pandemia, né? Você reaprender. O que Erinaldo sempre teve mais era a rua. Era o povo, as pessoas mais simples, mais humildes ali do lado dele. E a pandemia tirou isso. Que a pandemia tirou isso e você tem que se reinventar. E aí a gente conseguiu criar uma proximidade através da internet. A Erinaldo começou a dominar o teleprompter nesse período, né, na necessidade ali de estar se aproximando das pessoas através das redes sociais. Tinha dias que na pandemia que eu saía dirigindo o carro dele com ele pra gente ir no posto de saúde, porque ninguém queria ir. Tava com medo. E é normal, né? Eu tive Covid 3 vezes. Ele também deve ter tido umas 4. A gente aqui não teve, não. Né? Se eu tive, fui assintomático. Eu não tive. É sério? Fiz alguns exames, não tive. Parabéns. E fiz campanha. E eu também, eu trabalhava na rua Teobaldo do Costa e subindo e descendo. Eu também. Parabéns. É porque a realidade do interior foi diferente daqui. Interior, a gente fez campanha. Eu também, eu fiz Tinha campanha que- interior e não tinha história não. É. Não tive Covid, Pô, também não eu foi nenhum ia. remédio milagroso não, viu? Não, né? Eu Foi tive, sorte. eu tive Covid Foi nenhum remédio milagroso, não. Ou foi momentos assintomático, né, diferentes de Paulo? campanha. De Não, repente. foi fazia durante a exame. campanha. Então, Eu fazia exame. É. O tempo todo. Assim, qualquer gripezinha, exame e negativo. Exame negativo. Eu só a gente pulava ficou fogueira, pulava paranoico, né? fogueira. Qualquer fungado no nariz, meu Exatamente. Deus. É rinite. Mas tudo bem. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse seu trabalho hoje na Nacional. Como é que é você cuidar? Porque a Bahia já são 417 municípios, meu amigo. É Já é grande. uma Bem canseira pequeno, né? que só de começar a falar já É um cansa. mini Brasil. Agora imagina você, Brasil todo. Eu vejo você viajando, toda hora tá no canto, conversando com esses jovens do Brasil todo. Como é que é este trabalho e como é que é principalmente a diferença desses jovens aqui da Bahia, aqui do Nordeste, lá pro Sudeste, lá pro Centro-Oeste? Como é que isso funciona? A cabecinha desses jovens desse Brasil, como é que está hoje? Eu assumi em junho do ano passado, então ali era muito perto do período eleitoral e eu estava comprometido com a eleição aqui na Bahia e, óbvio, os outros jovens que compõem a Nacional também estavam comprometidos com suas eleições nos estados, né? O Matheus lá em Alagoas, a Carol em Goiás, o Ítalo no Mato Grosso do Sul, então cada um tinha ali as suas preocupações. Mas eu falei, pô, se a gente recebeu essa missão agora, a gente não tem como esperar passar o período eleitoral para se mobilizar. Não. Qual é o dia que é mais tranquilo para vocês e para todo mundo? Segunda-feira. Não, segunda-feira a gente vai viajar para outros estados. Eu coordenava as viagens do Neto aqui na campanha na Bahia. Então eu era o primeiro a chegar e o último a sair. E eu tinha que, segunda de madrugada, estar em Salvador, que era para pegar o voo para ir para outro estado, para voltar na terça de manhã. Então, você foi no Acre? Fui. Passei 12 horas no Acre, Sim. mas eu fui no Acre, eu conheço o Acre, né? Fui no período eleitoral. Então, fui em Fortaleza, passei 8 horas em Fortaleza, mas a gente deixou a nossa contribuição. Então, o desafio do ano passado era atrelar o período eleitoral com o processo de estar próximo desses jovens. Então, por quê? A gente era um partido novo, então a gente precisava primeiro se apresentar a esses jovens. Então a gente criou os Jovens pelo Brasil, era um processo ali de se apresentar mesmo aos jovens dos estados brasileiros que queriam dialogar com a gente, que estavam ali também envolvidos sim no processo eleitoral, mas a gente precisava fazer esse trabalho primeiro de defesa, de apresentação institucional. E foi isso que a gente fez ano passado. Em paralelo a isso, a gente criou o Jovem Índigo,
que é uma oficina de políticas públicas em parceria com a União Jovem, em parceria com a Fundação Índigo, né, que é a Fundação de Formação Política do União Brasil, onde a gente levava 50 jovens por mês para Brasília para fazer uma imersão de quarta a domingo, ou seja, uma estrutura gigantesca de transporte, de aéreo, de alimentação desses jovens, toda uma logística envolvida e uma imersão mesmo para criar... Pra entender o que é, isso, né? para compreender, para conhecer Brasília, conhecia o partido, as pautas que a gente defendia, que a gente defende, Aquele tour ali pelo Congresso, exato, Senado. também, Congresso, Senado, Memorial JK, e fazia uma imersão mesmo de oficina de criação de políticas públicas, porque mais do que fazer política, a gente tem defendido essa tese da importância de contribuir no processo de criação, de construção de políticas públicas. Esse ano, a gente começou o Jovens pelo Brasil 2.0 e a gente começou agora em Rondônia. Eu acabei de chegar de Rondônia. É o estado onde a União Brasil é mais forte. A gente tem o governador, o vice-governador, 50% dos deputados federais e 5 deputados estaduais, todos do União Brasil. Então, o partido lá é muito forte. A gente decidiu começar por lá por motivos óbvios. Para entender o que está acontecendo. Exatamente. Para aprender, né? Para aprender o que está acontecendo aqui, que fenômeno é esse aqui. E a gente começa o 2.0. E por que ele é 2.0? Porque a gente já se apresentou para os estados. As pessoas já sabem quem nós somos, já sabem o que nós defendemos. Mas que a gente precisa agora intensificar esse processo de criação de políticas públicas de verdade. Então, Jovens pelo Brasil 2.0, ele traça caminhos, indica caminhos e constrói caminhos junto com os jovens. Então, o tema agora foi Caminhos para o Desenvolvimento das Juventudes da Amazônia Brasileira, onde a gente levou, o tema central era o ESG, né? É uma sigla em inglês que significa políticas de governança, sustentabilidade e social. E a gente fez esse como tema central e com eixos transversais para que a gente pudesse discutir ali turismo sustentável, empreendedorismo sustentável, práticas sociais de alto alcance, a participação da iniciativa privada no trabalho social dentro da Amazônia. Então tinha lá palestrante do IABS, da Viva Lá Turismo, que é a maior empresa de turismo do Brasil. Ou seja, a gente levou 7 palestrantes de fora para fazer esse trabalho e terminou com uma oficina de idealização, onde os jovens puderam mesmo botar, além de contribuir, né, com o que aprendeu durante o dia, também botar a mão na massa para fazer suas sugestões, construir um caminho, um raciocínio criativo, e a gente vai replicar isso agora nos estados brasileiros, né? Tendo esses recortes. Então, se a gente vai fazer na Bahia, a gente vai falar sobre educação, sobre empreendedorismo. Se a gente vai fazer em Fortaleza, a gente vai falar sobre potencial turístico. Se a gente falar fazer no Sudeste, a gente vai falar sobre cidades inteligentes. A gente quer extrair dos jovens o melhor deles e apontar e construir esses caminhos juntos com eles. Então, nosso desafio é fazer e falar mais do que falar de política partidária, né? É construir e apontar esses caminhos. Então, esse é o grande desafio. É mais difícil, é mais custoso, mas a gente tem tido o apoio do partido, da fundação nesse instrumento de construção. Agora você roda aí a Bahia inteira, o Brasil inteiro, mas a gente sabe que você é cria do Engenho Velho de Brotas. Cria do Engenho, não é isso? Do Engenho City. Pois é. Eu queria saber de você o seguinte, atualmente, como é que está a inserção dos jovens na política? Cresceu? Diminuiu? Eu queria que você falasse também a importância de uma Secretaria da Juventude, por exemplo, do retorno do EJA, que eu ouvi você falando sobre isso de forma integral. Queria que você falasse um pouquinho dessa importância e desse quantitativo dos jovens. Se está aumentando, se está diminuindo, como é que está? Veja, eu tenho essa oportunidade de conversar com jovens do Brasil inteiro nessa construção, mas minha prioridade sempre vai ser Salvador. Tá para Neto, ele vai cuidar do país inteiro na fundação, mas a gente vai ter um olhar especial para cidade que a gente vive, cidade que a gente ama, cidade que a gente é apaixonado, vocacionado, que a gente aprendeu a gostar de política foi aqui. Sim. Né? Então eu, além de ser cria do Engenho Velho, eu moro no Engenho Velho, né? Então tenho essa proximidade com a comunidade, com as comunidades adjacentes e sei o que é de verdade viver dentro de uma comunidade mesmo, assim. Eu tenho muito orgulho de onde eu saí, de onde eu cheguei, sem ter parentesco na política, sempre caminhando ali com minhas próprias pernas nesse processo. E a gente tem desenvolvido um trabalho aqui em Salvador, chamado Jovens por Salvador, e a gente lançou em maio isso, que é um instrumento de aproximar esses jovens que são de comunidades periféricas, de comunidades da cidade, de um processo político, mas que não seja necessariamente um ambiente ali partidário, na sala do ar-condicionado, daquela pompa que os partidos políticos podem apresentar para os jovens nesse processo. Não, mas a gente quer fazer o caminho inverso. É se aproximar, mas indo lá na comunidade, né? Ouvindo e discutindo, construindo pontes dentro desses locais onde essas pessoas, onde esses jovens moram. E para conversar com eles, a gente
tem que falar a linguagem deles. Velho. Exatamente. A gente tem que contribuir com o processo de construção individual de cada um, né? A gente tem que ter a compreensão, e aí um amigo meu, Sandro Filho, do MBL, tem falado isso, e eu concordo muito com ele. A gente quer falar de política com a juventude, mas a juventude quer falar sobre sobrevivência também, né? Precisa viver. Nossos jovens estão morrendo na periferia por conta de uma política pública que não assegura o direito de viver, de andar, de ir e vir aqui no nosso estado. A gente quer falar com jovens que precisam de oportunidade no primeiro emprego, e a gente quer fazer essa contribuição de abrir portas e apontar caminhos para oportunizar o primeiro emprego para os jovens. Então, esses desafios reais é que nos motivam a criar, que nos motivou a criar o Jovens por Salvador, que tem ali um tripé básico, eu tenho dito sempre, que é o primeiro de ação social. A gente, por exemplo, no dia 14 de junho, foi o Dia Mundial de Doação de Sangue, nossos membros foram lá, velho, doar sangue, né, contribuir de maneira efetiva. A gente faz trabalho de arrecadação de alimento, então todos os nossos eventos são de forma colaborativa, entrada com 1 quilo de alimento, os eventos que a gente apoia da mesma forma, para que a gente possa arrecadar e ajudar instituições que cuidam de crianças em situação de vulnerabilidade na cidade. E o segundo ponto é realmente levar essa qualificação para os jovens dentro da comunidade. E o terceiro é fazer os apontamentos necessários para a cidade que a gente quer construir para o futuro. Né? Eu tenho falado e repetido, nada sobre nós sem nós. Não dá para falar sobre juventude sem ouvir a juventude, ponto. Assim como não dá para falar de agricultura sem ouvir o agricultor, não dá para falar de pesca sem ouvir o pescador. São coisas óbvias, são assuntos óbvios, mas nunca foi tão necessário falar o óbvio como agora. Né? No momento da polarização da política, a gente quer convidar os jovens para o diálogo e apontar esse caminho e construir caminhos juntos. Nesse sentido que eu já queria lhe fazer essa pergunta, que esse trabalho com o jovem é um trabalho para o futuro, né? A gente vive hoje a pior fase da nossa política nacional. Como é dentro do partido a conversa com seus deputados, com seus prefeitos? Olha, eu estou trazendo os jovens aqui, mas os jovens não acreditam na política, as pessoas não acreditam na política, acham que entrar na política é enriquecer ilicitamente, ter tantas coisas que a gente sabe. Como é trabalhar esse futuro sem influenciar esses jovens de que para não fazer o errado, né? E se indicar o caminho certo do planejamento, de toda essa visão que você vem dando sobre a juventude. Existe essa conversa também dentro dos caciques, né? Que é os que mandam realmente no partido. E existe essa consciência dentro do partido de que é necessário realmente mudar e ouvir os jovens, que são o futuro, né? Que daqui a 30 anos são vocês que vão estar mandando no partido, vão estar aí. Antes disso. Não, mas aí eu já jogo 30 anos, por quê? Que eu tá com 27. Quando chegar a 30, 56, vai estar um deputado, um senador, alguma coisa assim, ou presidente da República, vestir a faixa. Então, assim, existe esse diálogo porque você convencer um jovem, né? Eu acho que esse processo de captação é muito difícil, é um trabalho de formiga. Você tá indo, você tá descobrindo talentos, que é difícil num país em que nossa escolaridade é baixíssima, que a gente não tem os jovens abandonando cada vez mais as escolas, a evasão escolar. Então a gente tem todas essas nuances aí. Como é que você trabalha essa parte interna do partido para a captação de jovens e esse diálogo com as figuras-chave do partido? É uma provocação, né? Muito bacana essa que você faz, e também dá a oportunidade de realmente fazer uma defesa interna assim, do partido ao qual eu pertenço, no sentido de que os nossos maiores líderes dentro desse processo, eles são figuras mais novas. Veja, você tem Luciano Bivar, que talvez seja o mais velho desse processo, que é o presidente nacional do partido, mas os outros atores do partido que têm um poder de influência maior são mais jovens. ACM Neto, Elmar Nascimento, Davi Alcolumbre, eu falei Elmar, né? Essas figuras assim que tocam o partido, digamos assim, que são o líder no Congresso, o líder no Senado, o senador Efraim Filho. Pô, o senador Efraim Filho era da juventude, velho, até um dia desse. Senador Efraim. E é o líder do União Brasil dentro do Senado. Então, líder no Senado, líder na Câmara, presidente da Fundação, o ex-ministro Mendonça, que era o presidente da Fundação antes, que também é um cacique importante dentro do partido. Essas figuras ou saíram desse ambiente político partidário de juventude, Semineto, Elmar, Efraim e Davi, ou tem uma ligação com pautas de juventude. Mendonça Filho foi ministro da Educação, sabe? Tem essa relação, tem esse processo de construção. Então, internamente, aí eu falo no meu partido, claro, eu tenho essa possibilidade, essa facilidade para ter esse trato. E a gente tem muito orgulho de dizer que a gente é uma voz escutada dentro do partido. E a Semineto falou isso muito recentemente, de que, por exemplo,
Bivar e Mendonça são brigados lá em Pernambuco. Isso não é um segredo. É óbvio, é só abrir a internet e você vai ver. Mas eu tenho uma facilidade e converso igualmente com os dois. Com os dois atores. Um era presidente da Fundação Índigo, o outro era presidente do meu partido. E não é porque eu tenho uma ligação com um ou com o outro que um teve aversão àquilo que a gente defende internamente. Não. A gente consegue dialogar com os dois da mesma forma porque a gente tem mostrado o trabalho. E a facilidade de conversar e atrair os jovens nesse processo é porque, mais do que falar, a gente tem feito, velho. A gente tem feito. A gente tem feito esses encontros, a gente tem feito reuniões que possibilitem apontar esses caminhos. A gente tem construído junto com os jovens as sugestões. Os Jovens por Salvador agora, que é o projeto que eu lidero. A gente vai lançar um site no dia 12 de agosto, o site dos Jovens por Salvador, que ele vai ser um site de... Tem muita gente que é boa de oratória. Eu tenho dito que a gente vai ser bom de escutatória nesse processo. É um site de escuta. É a ouvidoria dos jovens. É a ouvidoria da Juventude de Salvador. Massa. Você vai lá, dá sugestões, você vai colocar lá qual eixo temático que você quer dar a sua sugestão, deixar seu contato, para que a gente possa extrair dessa escuta os melhores projetos para apresentar ano que vem para o projeto político que a gente faz parte, que é o projeto político de Bruno Reis e Ana Paula. Cissa falou sobre a Secretaria de Juventude, falou sobre o EJA. Nós fazemos parte do governo, apoiamos a Prefeitura de Salvador, apoiamos o prefeito, mas isso não exclui de criticar aquilo que a gente acha que está errado, mas criticar construtivo mesmo, de criticar e apontar caminhos para soluções. Por exemplo, a criação de uma secretaria ou de um órgão que seja específico para a juventude é importante, porque a Fernanda Lordelo, coitada, ela é secretária da Mulher, da Infância e da Juventude. Você acha que não tem problema demais para ela cuidar, não? É muita coisa. Tem problema demais para ela cuidar. Tem problema demais pra ela Só cuidar. Só o jovem já é um problema. Já é um mulheres problemão. têm muitas demandas também. Faça um recorte aí. De você falar de mulher, você tá falando da maioria da população já, por si. Sim. Aí você coloca várias vertentes, a juventude a mulher junto com a mulher. E aí, 70% dessa população tá nas costas de Fernanda Lordelo? Não dá. Não pode. Não pode. É humanamente não impossível. não dá conta. Mas, Lucas, você falou aí dos caciques e eu vi uma atitude muito, muito nobre de Neto. Neto estava mergulhado depois da eleição e ele saiu para ir para o evento do lançamento do Jovens por Salvador, né? E, cara, qual é o papel de Neto, assim, dentro desse processo todo com vocês? O que ele contribui para essa juventude, já que ele também é jovem? Neto tem minha idade, Neto tem minha idade, então Neto é jovem. Com toda certeza, né? Com toda certeza. Você tá dizendo, Você que é mais velho que a gente. Mas eu queria saber qual é o papel de Neto. A Semineto, qual é o papel que ele tem em toda essa história? A gente sabe que ele, desde lá, fez a juventude muito bem. Politicamente, é o cara mais preparado que essa Bahia tem. Fato. Pode não ter sido reconhecido na urna, mas ele, de fato, é inegável que ele é o cara mais preparado hoje politicamente dentro do estado da Bahia. Eu queria saber qual é o papel dele dentro dessa juventude, dentro desse trabalho que você faz, tanto no estado quanto nacionalmente. Eu tinha conversado com o Neto, assim, na véspera do segundo turno, eu falei, velho, meu sonho era que um dia você me chamasse pelo nome. E eu lembro nitidamente o dia que ele me chamou pelo nome pela primeira vez, foi pra pedir pra pegar uma caneta. Lucas, pegou uma caneta ali pra mim, pra falar, eu me arrepiei todo. Porque, veja, quem é seu ídolo na vida, assim? Para pra fazer essa reflexão. Imagina você tendo a possibilidade de trabalhar com seu ídolo. E é a minha história nesse processo. Eu tinha um ídolo dentro da política, dentro das pessoas, assim, que eu admiro. A que eu mais admiro era ele. E hoje eu tenho a oportunidade de trabalhar ao lado dele, de ouvir os conselhos dele, de ouvir os puxões de orelha dele, né? Mas principalmente as orientações que ele tem dado. Então, quando eu falei, tô construindo isso aqui, dessa forma, o que é que o senhor acha? Você acha que dá para ser? Ele falou, eu não acho que dá para ser, eu acho que tem que ser. Eu acho que tem que ser. Então, vá por esse caminho e apontando esses caminhos, dando esse direcionamento, tem sido um orientador e um facilitador, né, dentro desse processo. Então é uma figura respeitada dentro da cidade de Salvador, o maior prefeito da nossa história. Isso aí não sou eu que falo, foram as urnas que disseram isso na eleição, na reeleição e na sucessão dele. Até na eleição para governador, Salvador teve a capacidade de reconhecer todo o trabalho que ele desenvolveu para Salvador e é uma mente brilhante, assim, da política nacional. Então, parar para ouvi-lo não é uma dificuldade ou um esforço, não, é um aprendizado constante. Então, ele tem sido um grande orientador. Então, eu me gabo mesmo, porque do final do segundo turno até a data de hoje, foi o único evento de Salvador que ele
evento político que ele participou. Então mostra o comprometimento também, o compromisso dele e a crença nisso que a gente está construindo, né? Mais do que apoiar, eu quero que ele acredite. E ir a um evento e dar uma chancela a esse evento é também dizer assim, olha, eu acredito no que vocês estão fazendo. Eu acredito nesse processo que vocês estão O gesto foi construindo. forte, né? Foi um gesto forte. Agora, Lucas, voltando um pouquinho no tempo, você falou aí na última campanha, onde a gente sabe que o governador Jerônimo Rodrigues saiu vitorioso. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, se vocês acreditavam que a ACM Neto ganharia, e se você acha que houve, muito se diz que houve ingratidão do povo baiano por não ter eleito Neto. Eu queria que você desse a sua opinião de grupo político e pessoal também sobre isso. Não, chamar o povo de baiano de ingrato, Deus me livre de falar isso. A gente tinha realmente a compreensão de que ele seria o governador por tudo que a gente construiu, por todo o legado que ele construiu na cidade de Salvador, mas a gente tem que ter também a compreensão de que a Bahia tem dimensões é maior que países, por exemplo. Sim. Né? A Bélgica é do tamanho de Vitória da Conquista. Peraí. Então a gente tem que ter essa noção de espaço também, de que o trabalho de Neto na Prefeitura de Salvador talvez não tenha tido a visão completa do Estado. E a gente teve estratégias de se aproximar do interior, nessas cidades menores também, que nunca candidatos a governador foram lá. Neto esteve lá, teve mais de 300 municípios durante a pré-campanha e a campanha. Então, a gente imprimiu esforços nessas cidades para que houvesse esse processo de conhecimento também da figura de Neto, né? Existe uma distância, talvez, assim, da pessoa do interior de ACM Neto, porque não tem realmente a proximidade, né? Não tem a construção. Então, Neto representava um projeto político, representa um projeto político, mas também a gente tinha, de outro lado, um projeto político consolidado, né? De 16 anos, que as questões e os órgãos do governo do estado já tinham relação com as pessoas desses municípios pequenos, de um projeto político nacional muito consolidado também, que foi o fator decisivo da eleição. A gente não pode esconder isso ou fingir que não. Não, quem decidiu a eleição foi o fator nacional, foi o 13-3. Sequência ali do número, as pessoas queriam votar em Lula, queriam que Lula voltasse à presidência da República e automaticamente foram fazendo a ligação e votaram no número. Sim. Não votaram em um candidato. E aí pode dizer, tá diminuindo, Jerônimo. Não, eu afirmo isso categoricamente. Tenho essa compreensão. Até Jerônimo tem a consciência Tenho disso. essa compreensão muito nítida isso. Se eu perguntar para ele, ele vai dizer que não, foi ele mesmo que ganhou a eleição. Mas na minha ideia de construção, de entendimento do processo de eleição estadual, foi esse fenômeno que aconteceu. Então, talvez se a gente tivesse concentrado na cidade, a diferença da eleição foi de 400 mil votos. E a eleição você mede a diferença pela metade, né? Se você virasse 200 mil votos, mais um, você ganharia a eleição. Então, talvez se a gente tivesse concentrado nas cidades maiores, esse resultado fosse diferente, a gente nunca vai saber. Mas são as suposições e as reflexões que a gente precisa levar também para o próximo enfrentamento. Né? Esses aprendizados. Nunca se perde, né? Ou se aprende ou se ganha. Com certeza. Agora, depois da eleição, quando ele fala baixo assim... Que não, eu ia lhe fazer outra pergunta. Aí você já viu que ele tá ali, ó. Depois das eleições, quais aprendizados? E como é que tá esse processo de se rearrumar, né? Porque ano que vem temos de novo, né? Aí começa a acelerar de novo o motor, porque acaba uma eleição, no dia seguinte a gente já tá articulando a outra. Né? Ou até antes da eleição, de uma eleição já de 2026 já começou. Já começou, é verdade. A de 2026 já começou. A de 2024 tá no meio do caminho. Como é que tá esse processo de rearrumação, né? Bruno Reis vem para a reeleição, aí tá na dúvida aí agora da vice. E como é que tá essa questão do partido? Vocês nesse processo de rearrumação política? Eu tenho dito que o tempo do luto já passou, assim, né? Agora é hora de se reorganizar e, né, tem se reunido com a bancada de deputados estaduais. A gente ocupa e governa cidades importantes da Bahia, além de Salvador, e que tem prefeitos, na sua maioria, que já são reeleitos. Então é um processo de sucessão que ainda é mais difícil esse processo.
A gente vai ter duas máquinas poderosas contra a gente, que é o governo do estado e o governo federal dentro desse processo eleitoral. Mas a Neto tem sido também um maestro desse processo. A gente tem Linaldo, que é uma figura importante dentro do partido, o próprio Semineto, a prefeita de Vitória da Conquista, Sheila Lemos, o Elmar Nascimento, que tem uma influência muito grande nos municípios, né, onde ele é votado, o próprio Paulo Aze, que é o presidente estadual do partido. Então, é o momento mesmo de parar de... Eu falo que daqui até dezembro a eleição tem que ser organizada dentro da planilha do Excel, né, para que a gente chegue em janeiro ali bem organizado, mas eu tenho acompanhado e tenho contribuído, óbvio, estou focado mais em Salvador, mas tenho acompanhado e visto que há um processo de organização interna para que em 2024 a gente possa ampliar esse número de prefeituras que a gente já tem, principalmente nas maiores cidades do estado. E se você fez essa reflexão da campanha anterior, do ano passado, que se vocês centrassem forças nas maiores cidades, talvez vocês... Talvez, né? Talvez. Né? Então, você acha que a fórmula é essa para a próxima eleição, em 2024? Centrar forças e ter um objetivo maior nessas cidades maiores? Eu acho que é uma das possibilidades, mas isso vai ser muito indicado pelo desenho nacional que nós vamos ter. Lula é candidato, né? Quem é o candidato da direita? Vai surgir uma terceira via? Eu acho que isso também vai influenciar muito o processo eleitoral, porque a gente fez um processo eleitoral totalmente desvinculado do cenário nacional. Então é muito difícil, é muito complicado, é muito mais complicado você fazer esse processo de se desvencilhar de uma figura nacional, né? Então, eu acho que muito desse caminho vai ser indicado também pelo cenário nacional que a gente vai ter. Como é que foi isso para vocês, Lucas? Porque assim, o União teve candidata a presidente da República, né? A Soraya Tronic foi candidata. Como é que foi para você, assim, dentro desse processo, né, não tê-la aqui dentro, não ter palanque, não fazer palanque para ela aqui na Bahia? Como é que foi isso? É uma pergunta importante e eu tenho que ter cuidado para responder. Ela já saiu do partido, né? Então eu já fico mais à vontade para responder. Mas a gente, naquele primeiro turno ali, tem uma candidatura para marcar posição mesmo, para dizer assim, olha, não compactuo com o caminho da polarização. Eu acho que foi importante a candidatura dela para isso, assim, para nos posicionar como um caminho alternativo. Achávamos que iríamos ganhar a eleição? Óbvio que não. Óbvio que não. Mas que era importante ter uma candidatura para ter e reforçar esse posicionamento, que também foi o posicionamento dentro do segundo turno de também não apoiar nenhuma candidatura presidencial no processo. Eu tinha minha posição pessoal, né, eu votei na Soraya no primeiro turno, por óbvio, mas, até por ser uma liderança dentro do partido, segui a orientação partidária, mas tendo essa compreensão de que não dava para fazer, pode dizer, vote Neto e Soraya. Não, foi uma posição pessoal ali, eu e a Una, no processo do primeiro turno. Então, é muito difícil, muito complicado você não ter essa figura nacional, nem que seja para puxar votos para si, né, de atrair votos, como foi a questão Lula-Jerônimo, né, de transferir votos de cima para baixo, nem de transferir votos de baixo para cima. A campanha, na verdade, era só a Estrela e o 13. Não dizia nem mais nada. Mas você não acha que o tanto faz também atrapalhou, não? Pode ser, tanto faz. Tanto faz. Quando passa, vai ser tudo uma hipótese. Existia um grande problema, não, o nome não é problema. Algumas pessoas chegaram aqui no nosso programa e comentaram que a falta do diálogo durante a campanha, né, a falta do contato com o candidato era notório, né? Uma simples ligação depois de os deputados terem ganhado, é um presidente do partido que após o segundo turno sai da base, deu o nome das pessoas, sai da base, falou, Heber Santana falou que existia uma dificuldade de diálogo durante a campanha. Você não acha que você, como presidente jovem, né, se você não incentivar a sua juventude, se você não motivar, se você não está fazendo uma ligação, se você não está dizendo, e aí, como é que tá? E aí, tá gostando? Como é que tá? Não existia isso aí. Você é da parte de comunicação, você sabe o que isso representa, né? Uma boa comunicação interna. Até onde isso é verdade? Pois é, sim. Isso é até onde isso é verdade. Porque assim, o Léo chegou aqui e desmistificou tudo. O Léo falou, não existe isso. Sim. Pera aí. Na hora que o barco tá para afundar, existe... Porque nunca falou isso antes, né? Eu acho interessante. Antes da eleição não se comentava isso. Depois que o segundo turno, quando você vai para o segundo turno e vê a diferença de votos que foi, né, do primeiro turno ali, a diferença grande que foi e a proximidade de Jerônimo quase ganhar no primeiro turno,
Joseval, Heber Santana, Raimundinho, todos viram que tinham esse caminho ali, essa possibilidade de perder a eleição aqui com a Semineto e foram procurar o caminho mais fácil, que é de ser governista. Pô, Raimundinho foi eleito no PL, partido do presidente Bolsonaro, né? E tá lá, o PSC é um partido social cristão, ligado também. Raimundinho é vice-líder do governo. Vice-líder do governo, coisa linda, né? Então Coisa não linda. teve nada disso. Eu quero dizer o seguinte, pode ter tido, pode, mas você ter um posicionamento em um lado nesse processo vai muito além disso. Neto estava, eu comentei aqui com vocês, né? Rodou 312 municípios, 317, alguma coisa assim. Nessa Bahia gigantesca que a gente tem, a gente chegou a ter dia de fazer 8 cidades. Nossa. 8 cidades. É humanamente impossível, cara. O cara dá conta do telefone também depois de fazer 8 cidades, né? De carreata, caminhada, Entrevistas. comício, entrevista. Em um dia você fazer 8 cidades não é fácil. Raimundinho, e aí, não sei nem se é ético eu falar isso, mas se não for o problema dele, eu trabalhava lá no escritório durante o processo eleitoral e ele vivia lá, né? Tu atendia ele diariamente não, mas com uma frequência muito alta. Não é justo você falar isso. Não é justo dizer que Neto Agora, não atendia. Raimundinho estava lá, mesmo saindo pelo PL. Sim, ele apoia o Neto. Ele apoia o Neto. Publicamente ele apoia o Neto, né? Isso aí ele apoiou. Então, ele era do PL de Bolsonaro, apoiou o Neto, mas no final acabou com o Jerônimo. Jerônimo. Então Aí, ele rodou aí em fala 40, em 45 dias, ele fez essa rodada toda. Essa salada Aí toda. diz muito sobre as pessoas. Vai mais do que uma ligação. Mas eu acho assim, a opinião minha, né? Mesmo que haja a ingratidão, vou botar entre parênteses, a ingratidão por ter visto, não sei se o barco ia afundar e pulou, existem os depoimentos. Eu acho que onde a fumaça fogo, né? para a próxima eleição, eu falo em relação a planejamento tudo, é tirar o dia de atender o pessoal. Né? Esse pessoal trabalha com ego, com a coisa, de não atender o telefone. Mas você vê essa questão que eu falei assim, de mudar a fórmula. Né? Se mudasse a fórmula, diminuísse a quantidade de viagens, se concentrasse mais na capital para atender as cidades vizinhas, né? As cidades maiores e as lideranças. É uma estratégia que precisa ser revista, isso é um fato. Né? Onde há fumaça, há fogo. Pode ser que um desses aí ligou e não atendeu seguidas vezes. Pode ter acontecido, não vou dizer que não. Acontece com a gente, né? Acontece com a gente, mas que eu não acredito que tenha sido o fator decisivo para tomar esses posicionamentos. Não tenha sido. Você vê a entrevista de Gedel esses dias no Bocão News. Assim, ouvir uma crítica de Gedel para Semineto é um elogio. Dizer que Neto não abriu a prefeitura para ele, graças a Deus, senão iam ser quantas malas a mais, né, nesse processo. Graças a Deus que não. Então é estilo, é jeito. Aí não tem jeito. Inclusive, a gente sempre comenta, né, que Neto foi vitorioso aqui em Lauro de Freitas no primeiro e no segundo turno, Pois é. como a prefeita do PT. Como é que você vê essa força de Neto? E como é que tá, complementando a pergunta de Ari, os próximos planos, né? Como é que você vê o futuro de ACM Neto? Eu acho que eu falo sempre assim, quem tem tempo não tem pressa. Ele tem 44 anos, já foi o melhor prefeito do Brasil por 8 anos consecutivos. Todos os anos que foi deputado federal também foi referência enquanto deputado federal. Ele tá tendo processo ali de reorganização de caminhos e caminhadas dele, que é necessário, é importante realmente parar e dizer assim, o que é que eu quero da minha vida, como que eu quero e quando eu quero. É importante na nossa vida pessoal, na nossa caminhada profissional, a gente faz essas paradas de reflexão e ele também tem que se dar esse direito de fazer essas paradas, essa reflexão. Então, acho que nesse processo eleitoral é preciso ter uma compreensão clara da importância de manter as prefeituras que a gente tem. Quem conhece Neto, votou em Neto, e a gente viu isso nas urnas aqui da região metropolitana de Salvador. Nós ganhamos em Simões Filho, que é a cidade limítrofe, nós ganhamos em Camaçari, em Lauro de Freitas, assim, todas as cidades que são próximas de Salvador, nós saímos vitoriosos porque as pessoas conheceram, acompanharam e vivenciaram o trabalho de Neto aqui na Prefeitura de Salvador. Então esse legado não pode ser esquecido. Bruno Reis é um prefeito extremamente competente também. Eu torço e vou me dedicar muito para que a gente consiga fechar um cinturão aqui do União Brasil, do 44,
região metropolitana de Salvador para que a gente saia vitorioso. Eu acho que é fundamental a união do grupo aqui em Lauro de Freitas para extirpar, agora eu que vou usar essa palavra, essa maldição que ronda Lauro de Freitas há não sei quantos anos, né? Não é possível que a prefeita tão mal avaliada por os 4 mandatos que foi, consiga e siga na reeleição. E as urnas de Lauro de Freitas deram a primeira resposta na eleição de governador, onde ela era uma das líderes do processo lá do outro lado e tomou uma surra aqui dentro, no primeiro e no segundo turno, né, que era mais complicado ainda ganhar no primeiro turno. Nós ganhamos aqui também já no primeiro turno, então é uma indicação, é um apontamento muito claro. Eu espero, torço e me dedico também diariamente para que a gente tenha um grupo forte, com o Neto liderando e que a gente possa fazer e conquistar essas cidades que são estratégicas. Não só líder, como ela também era uma das possíveis candidatas ao governo, né? Mas você falou assim que nas cidades que fazem limite, que fazem fronteira ali com Salvador, Neto foi unânime. Lauro de Freitas foi o caso, e as outras demais. Você acha que é muito isso, desse trabalho que é feito? Porque, por exemplo, saiu de Lauro de Freitas, chegou em Salvador, você vê outra cidade, você consegue ver a diferença do trabalho. Nas cidades vizinhas também. Isso. Então, você acha que é muito isso, esse trabalho que é feito em Salvador há 10 anos pelo grupo? Você acha que o resultado é esse, ou é muito a liderança que está lá dentro da cidade, que cresce, que fortalece com isso? Óbvio, tem esses dois fatores, né? De ter uma liderança comprometida com o projeto, que era o caso aqui da Simões Filho, Continha, Camaçari, com o Arinaldo, e aqui em Lauro com uma gama de lideranças, digamos assim, né? Não tendo uma liderança em si consolidada dentro do processo, mas a proximidade, final de semana o cara vem almoçar em Salvador, vem conhecer Salvador, vem para alguma praça, algum parque aqui na cidade, porque a cidade oferece essa oportunidade, né, de ter entretenimento durante o período que a pessoa não está trabalhando. Então essas possibilidades as pessoas consumem Salvador, né? Consomem Salvador. Então é uma oportunidade de que essas pessoas daqui da região metropolitana estejam aqui na cidade, aqui na capital, com mais frequência. Então esse é um caminho também importante, né, de quem conhece a cidade. Agora, Lucas, daqui a um ano, eleição acontecendo. Daqui a um ano, eleição acontecendo. Eu que fui eu. Vá. Como é que vai estar você? Daqui você vai estar cuidando de projetos pessoais ou você vai estar cuidando dessa juventude toda, dessa Bahia toda? Porque é meio inevitável. Todo esse trabalho que você vem desenvolvendo para Salvador é meio inevitável que Salvador lhe chame. Vai sair dos bastidores? Eu tenho trabalhado e conversado muito nessa questão de formação de novas lideranças, apoiado essa construção dentro do interior do estado, em outros estados também, fazendo esse trabalho de identificação de novas lideranças, porque eu tenho dito sempre que a gente agora chegou o momento de sair do local ali, não só de coadjuvância, digamos, mas no papel de sermos representados, né? Fulano me representa, não sei quem me representa, e passar a ocupar esse espaço e esse local de fala de representante. Eu tenho 28 anos e esses 12 anos internos dentro da construção partidária, eu aprendi muito, construí muitas pontes, construí muitas amizades nesse processo, seja aqui em Salvador, seja no interior do estado, que hoje tem me incentivado para que, em 2024, haja a possibilidade de uma candidatura. Há possibilidade? Você é pré-candidato? Sou pré-candidato. Mas não há como todo filiado. Exatamente, mas não há uma obsessão da minha parte para ser candidato. Agora, eu acredito muito que é importante essa candidatura, se ela ocorrer, para também reforçar aquilo que eu defendo, né? De que as pessoas que constroem as juventudes partidárias, elas se qualifiquem e elas possam oferecer e devolver às suas cidades, aos seus locais, aos seus ambientes, aquilo que foi aprendido aqui dentro. Então, você é pré-candidato? Sou pré-candidato. Tem desejo de ser candidato? Tenho desejo de ser candidato. Mas aí eu preciso combinar primeiro com as pessoas, né? Eu não posso ser candidato de mim mesmo. Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma equipe forte, uma equipe comprometida, que tem encorajado, que tem se dedicado, que tem trabalhado, que a gente tem se articulado para isso. Então, se fosse hoje, sim, seria candidato. Mas isso aí eu deixo nas mãos das pessoas que estão comigo, meus líderes políticos que têm me orientado, que têm essa
compreensão, que me apoiam, me incentivam para que eu seja candidato sim em 2024 em Salvador. Então, se for da vontade das pessoas, das nossas lideranças, eu sou candidato e eu acho que é importante que seja. Tem uma frase que eu vejo sempre você falando, Lucas, que é nada sobre nós sem nós, né? Falar do jovem, ouvindo o jovem, falar do negro, ouvindo o negro, mulher, enfim. Só que eu acredito que dentro da pauta jovem existam várias outras. Como é que vocês fazem para selecionar as mais importantes, os projetos? Tem a questão de doação de sangue, tem vários projetos. Como é que é feita essa estruturação dentro do partido? Hoje, né, não se fala a juventude, falam as juventudes. As Né? juventudes. As juventudes. Tanto que o tema desse evento em Rondônia foi Bacana. Caminhos para o Desenvolvimento das Juventudes da Amazônia. A gente tem ali pessoas que são mais ligadas às questões religiosas, você tem Sim. pessoas que são ligadas às pautas mais sociais. Então, dentro dos Jovens por Salvador, por exemplo, hoje nós temos 6 coordenações, digamos assim, que trabalham esses eixos temáticos, né? Coordenação religiosa, coordenação social, coordenação de diversidade, coordenação de esporte, coordenação de qualificação profissional, que fazem esses apontamentos, e a coordenação de formação política em si, que fazem essa divisão para que a gente seja cirúrgico naquilo que a gente quer tratar. Então, tendo essa divisão e orquestrando isso da melhor forma possível, a gente consegue dialogar com todas essas juventudes. Agora sim, por óbvio que a gente vai ter mais afinidade com um recorte. Tem gente que quer falar com a gente, tem jovens que não querem conversar com a gente, é natural, e espero que eles possam conversar e encontrem essas portas abertas em outro partido, porque é um princípio básico da democracia, né? É você ter com quem divergir. Sim. Se você não tem com quem divergir, não é a democracia, né? É o bom, é a parte boa. É o debate saudável, o debate... Divergir, porém respeitar, né? Exatamente, né? Nós não somos adversários porque nós divergimos, não. A gente está ali no processo de construir de maneiras diferentes aquilo que a gente acredita, aquele sonho, aquela utopia que a gente tem. Tenho certeza que quem está lá na esquerda tem um sonho de país. Quem está na direita tem um sonho de país. Eu, que estou no centro, tenho um sonho de país. Pode ser diferente, de uma forma diferente, mas a gente quer o melhor. A gente quer o melhor. Não existe isso de achar que você, que não milita no campo político que eu, quer destruir a cidade, o estado, o país que você vive. Não, não é assim. E para o jovem que se identificou com essas suas ideias, com a sua mentalidade, sua cabeça, e quer ingressar na política, assim como você fez aos 16 anos de idade, como é que ele faz hoje? É só chegar, bater na porta do partido lá e pedir a ficha de filiação? Ou A porta hoje é... pelo site A mesmo? porta hoje é assim, @LucasMorenoBA, @UniãoJovem44. Essa é a nova porta, né, dos tempos modernos. A gente lá no movimento tem feito cotidianamente encontros, então a gente tem o happy hour do movimento, que são as quintas-feiras, então pode chegar lá com a gente, conversar, para que a gente apresente um pouco daquilo que a gente está construindo. O Café de Ideias, que vai acontecer aos sábados, a gente começa agora nesse sábado, que também recebe esses jovens para falar sobre comunicação, sobre empreendedorismo social, sobre recortes, né, que ajudem a qualificação profissional desses jovens. A gente tem o trabalho da Nacional, que ele é mais denso, ele é mais de qualificação profissional mesmo, qualificação política mais intensa. Então a gente tem vários caminhos para que esses jovens se identifiquem e possam participar com a gente. Acho que é isso, a nova porta, que é aquela porta que eu bati lá em 2011 no Tecatal, hoje é o @ lá do Instagram. Maravilha. Lucas Moreno BA e @ União Jovem Então 44. convido o jovem aqui, ó, Aqui, ó. a ingressar, ó. Minha gente, meus jovens, pelo amor de Deus, vamos lá, vamos construir um caminho diferente. Não é um caminho novo ou um caminho velho, é um caminho diferente mesmo, é uma alternativa sobre a boa política, é uma alternativa para a política que a gente acredita, mesmo que às vezes pareça utópica nesse processo, mas é que tem o jovem como liderança desse processo, que a gente não seja trazido para o campo da política nem só para entregar panfleto ou só para balançar a bandeira, que a gente ocupe esse espaço que é nosso, né? A gente não está aqui para ocupar o espaço de ninguém, não. Esse espaço é nosso, é um recorte da população grande que é nosso. Hoje nós somos... Os jovens brasileiros são a maior parte da população. Nós temos esse processo de juventude sendo protagonistas nos espaços de poder, nos espaços decisórios, e dentro dos partidos políticos nós precisamos nos fazer sermos vozes escutadas pelas nossas lideranças. Então, se você acredita nesse sonho de cidade, de estado, de país, que a gente acredita também, que
caminhe longe dos extremos, que procure o diálogo como um caminho, como alternativa, que tenha a educação como esteio ali da liberdade, do princípio da condição individual do ser humano, nos procure, converse com a gente, vamos debater, vamos dialogar, vamos construir juntos esses caminhos, essas alternativas, vamos debater sobre a juventude, nada sobre nós sem nós, e entender que nós não somos uma juventude, nós somos as juventudes dentro de cada uma das suas crenças, das suas especificidades, das suas religiões, dos seus credos, da sua raça, enfim, esse entendimento que nós somos plural é que nos faz abrir as portas, derrubar os muros e construir as pontes que a gente acredita para a juventude brasileira. Isso aí. Uau. Uau! E você não falou arroba? Falou arroba? Falou. Lucas Moreno Fala de BA, novo, Lucas. Lucas Moreno BA, E? Lucas Moreno BA, União Jovem 44. Pronto. Aí é só E achar. assim percebemos que a juventude tem futuro, Tem, está sim. muito mais organizado do que muito político com mandato. Com certeza. Exatamente. Meus Com parabéns, certeza. Lucas. Chegamos no momento mais chato do Pior programa, momento. Que pena. que é o momento que ele acaba. Que tristeza. Passou mais de uma hora aí que a gente nem percebeu. Entendeu? Eu falei pra você que era só uma horinha, mas a gente deu uma enroladinha e levou um pouquinho mais. Mas, Lucas, muito obrigado. É um prazer enorme ter você aqui, você poder falar pro nosso público e mostrar o quanto que a juventude tá aí, tá ativa. Como eu falei, cara, tem muito político de mandato que a gente bateu um papo aqui, que a gente conversou, que não tá com essa cabeça, não tá com essa Esse projeção preparo. de futuro, esse preparo que você tá trazendo pra política da Bahia. Fiquei muito feliz de fato. Já conhecia muito seu trabalho, conhecendo muito mais agora. Acho que quem nos assistiu vai conhecer mais ainda. E meus parabéns. Ari, mais alguma pergunta? Não, pra Cissa, mim... mais Não, alguma pergunta? obrigada. Tudo ok, Passei obrigado. os Ari, passei... Não, tava tranquilo, porque o papo precisava render, então Pulou a fogueira. Lucas. precisava Eu render tava o aqui chutando papo. ele, eu tava aqui chutando ele. Precisava Deixa ele render o tacar, papo. Não, eu tô calmo. Só tomou 3 cafés até agora. Tomei um Lucas, só. as suas considerações finais aí, meu amigo. Paulo, Ari, Cissa, todo mundo que faz o Liga da Política, ser essa referência na comunicação política do nosso estado, né? É importante dar espaço para que os políticos possam mostrar o que tem feito nos seus mandatos, mas também é muito bom quando esse espaço também é dado para as pessoas que estão chegando, que ainda não têm mandato, que querem ocupar também esses espaços de poder. Então, essa oportunidade que vocês têm me dado, eu agradeço do fundo do meu coração. Foi um bate-papo muito legal, que eu tive a oportunidade de dividir com vocês e com aqueles que nos assistem aquilo que eu acredito mesmo como é feita a boa política. Então, peço que vocês nos acompanhem. Se não acreditar naquilo que a gente faz, pelo menos respeite aquilo que a gente faz e siga também que você faz parte desses 82% que não acreditam nos partidos políticos. Procurem algum partido que você se identifica e espero que encontrem a porta aberta, assim como eu encontrei dentro do meu partido. Maravilha, É meu isso, ponto. obrigada, Lucas. E aqui ficamos. Até Tchau, a próxima, tchau. meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.